Sempre adorei ciências. E me tornei professor por acreditar que todo mundo deveria saber um pouco mais acerca dos fenômenos naturais, da tecnologia presente no nosso dia a dia. Por achar que todas as crianças deveriam saber por que o céu é azul, por que a lua não cai, como o sol corrige a nossa visão, e uma série de outras curiosidades que ainda temos mesmo depois de adulto. Sexta-feira, dia 24 de outubro de 2025. O professor Aníbal Fonseca de Figueiredo Neto, um físico-artista que criava brinquedos educativos que estão espalhados em museus pelo Brasil, como o Museu Catavento, foi atropelado por uma moto enquanto atravessava a faixa de pedestre em São Paulo. Essa é uma homenagem ao homem que acreditava ser possível ensinar brincando. Né? Eu estava comentando com a família ontem a afinidade que ele tinha e a atração que ele despertava em criança. É impressionante como ele se dava bem, assim, e como de todas as idades, mas a criançada amava ele, se amarrava nele, e ele adorava, ele tinha um lado lúdico dele, meio teatral, de professor também, mas que era lindo de ver ele explicando, porque ele não só demonstrava o funcionamento, sabe? Então, um característico dele que funcionava, que era besta, mas funcionava demais, cantava. E não só crianças, adultos também, ele fazia questão de... Ele tinha esse brilho que conseguia encantar, despertar o prazer de aprender, que ele falava em todo mundo. Mas do Ludião, que é o equipamento que ele fazia. A gente já fez de vários modelos, mas o mais simples é uma garrafa PET com água e um bonequinho de vidro dentro da garrafa. Quando você aperta, você aumenta a pressão, aumenta a quantidade de água dentro do boneco, ele afunda. Mas ele fazia de um modo que não ficasse nítido que você estava apertando a garrafa. Ele segurava aqui pelo. E falava que ia fazer o boneco descer pela força do pensamento. E fazia toda a encenação ali, encantava todo mundo, fazia sempre isso. E era isso, ele sempre fez muito questão de trazer esse algo mais, né, para as instalações e equipamentos dele, e ele sabia fazer isso muito bem. Então, não só de mostrar e demonstrar como funciona, mas encantar, despertar um fascínio, interesse, que ele sabia fazer muito bem. O Aníbal era uma pessoa de muitas qualidades, né? Então, como eu mencionei, né, no texto, assim, uma pessoa muito entusiasmada, uma pessoa muito alegre, era uma pessoa que tinha assim uma mania de fazer da melhor maneira possível, né? Eu acho que ele tinha muita consciência de que nós todos não somos perfeitos, né? Mas ele sempre buscava o melhor dele nas instalações que ele construía. E esse era o grande diferencial dele. Quer dizer, ele tinha muitos diferenciais. Por exemplo, uma bandeira que ele sempre levantava, olha, isso aqui, além de ser instrutivo, tem que ser bonito, entende? Ou seja, a pessoa, quando chega diante de uma instalação científica, ela tem que aprender, ela tem que se alegrar pelo aprendizado, mas ela também tem que se alegrar pela beleza plástica do que ela está diante, entende? Quer dizer, tem que ser algo que tem que dar prazer não só para o intelecto, né? Mas também para os olhos, ou seja, ver aquilo e dizer, nossa, que coisa bonita. Ele, inclusive, cita, né? Uma interação, né, uma dessas milhares de interações do público com as instalações dele, que ele teve conhecimento, esteve presente, de uma menina que se aproxima e fala: Nossa, mas isso aqui é muito legal, muito legal. E começa a interagir, né, e fazer perguntas e tal. Aí daqui a pouco ela vai embora e ela volta e diz: Olha, eu queria dizer também que isso aqui é muito bonito, sabe? E eu acho que isso também é uma coisa que deveria dar muita satisfação ao Aníbal. Ele, inclusive, confessa isso, não é? Porque, quer dizer, o orgulho não só de fazer uma coisa bem feita no sentido científico, mas também
no sentido plástico, entende? No sentido da beleza. Aníbal, ele começa a carreira no Pará e, dado que as pessoas da Universidade Federal do Pará, na época, é, tinham um respeito muito grande por um dos colegas de lá, e esse colega sugeriu que o Aníbal saísse de Belém e fosse para São Paulo, ele acatou. E a experiência dele como físico tem muito do contato que ele teve com autores como Paulo Freire e com outros autores reflexivos sobre a condição humana e, em especial, a condição a partir do momento em que a gente tem um conhecimento tão vasto e em que muitas pessoas acabam sendo alijadas da oportunidade de ter contato com esse conhecimento. O Freire, ele era categórico, né? Não era para repetir as palavras dele, era para inspirar. E o Aníbal foi uma dessas pessoas que conseguiu fazer isso. É um físico conscientizador, um físico artista que conseguia, é, por ter sido talvez ator de teatro amador, ter sido inclusive coroinha, ser uma pessoa que prezava pela cultura amazônica, né? Ele cozinhava comida para os físicos. Era uma das coisas que nos unia. Ele era um grande agregador. Então, ao mesmo tempo que ele era muito crítico da incoerência dos seres humanos, apesar de todos sermos incoerentes, ele conseguia, com muita alegria, com muita é, uma capacidade de fazer rir sobre as nossas contradições. O Aníbal foi um companheiro de primeira hora. Desde os primeiros momentos em que traçamos as linhas gerais aqui do Catavento como Museu de Ciências, ele nos foi indicado pelo Hambúrguer, que era um físico também, atômico, aqui de São Paulo, que tocou durante muito tempo um espaço similar ao Catavento, numa dimensão menor. E ele disse, o Aníbal vai resolver todos os nossos problemas nessa área. E o Catavento era dividido em 4 seções: universo, sociedade, vida e engenho. A seção engenho, que é uma forma de você expressar o volume de contribuições que o homem fez em cima das leis da natureza, foi totalmente desenvolvido pelo Aníbal. Ele não só teve as ideias básicas, como fez a concepção, o projeto e a execução, porque ele tinha uma empresa que se dedicava a isso. E foi sempre muito, muito, muito amigo, muito competente. A sessão faz um grande sucesso até hoje, é um dos pontos altos aqui da visitação. Então, o Aníbal, nesse particular, foi aquele companheiro a quem você que toma conta de um pedaço e você fica olhando assim por cima, dá um palpite ou outro, mas na verdade ele que fez tudo. Não, ele obviamente adorava isso, fez isso anos e anos aqui. E não foi só na montagem do Catavento, quer dizer, durante os 18 anos que estamos aqui, computando os anos de construção, 1, 2 anos, ele colaborou conosco, além do mais era muito amigo, uma pessoa muito simpática, muito simples também, muito despojado. Então eu tinha uma grande admiração por ele, senti muito. O projeto com o Aníbal era mais centrado no engenho, né, que é a parte de física, então 90% ali do conteúdo foi desenvolvido juntamente com o Aníbal, né? Na parte de astronomia também tinha conteúdo, principalmente nos equipamentos mais interativos. Por exemplo, tinha um simulador de peso em outros planetas, né? Então tinha uma balança, você subia na balança e conseguia simular
qual seria o seu peso em outro planeta, qual seria a idade que você teria também em outros planetas, né? Isso foi em parceria com ele, né? Mas a maior parte do projeto aqui no museu foi na parte do engenho, que é o conteúdo de física mesmo. Não, foi uma perda, ainda a gente está em processo de entender, porque ele não estava mal de saúde, a gente tinha conversado com ele na quarta-feira sobre projetos, né? A gente estava marcando de se encontrar, ele tem um projeto que ele fazia, que é o Brechó de Ideias, que não era questão de trabalho, mas era encontrar pessoas que ele conhecia e levar pessoas que conheciam outras pessoas, tanto de áreas acadêmicas como áreas educativas, de diversas áreas ali, para trocar ideias mesmo. Era um projeto muito interessante, por isso que é chamado de Brechó de Ideias, né? Então a gente estava combinando de se encontrar, a gente já tinha uma relação já de amizade, uma coisa mais próxima, não era uma relação já só de trabalho, né? Por conta do contato que ele tinha com as pessoas, ele tornava as conversas de uma maneira mais leve e mais próxima, ele era muito humano, assim, né? Então toda a relação que a gente tinha de trabalho acabava tendo uma relação, se permitia de ambos os lados, né? Ele tentava fazer com que esse contato não fosse só de trabalho. Então aqui a gente já tinha uma parceria que já tinha uma relação de amizade também, né? Claro que a gente separava as coisas para não ter problemas, né, de contratação, né? Mas eu tinha conheci o Aníbal em 2 parâmetros, né? Um de trabalho e um como amigo. Então, assim, como amigo foi uma perda lastimável, e pensando em como trabalho também é uma perda enorme, porque o projeto que ele tinha no Brasil inteiro, né, não vai ser só a gente aqui pensando em trabalho, assim, né, mas assim, a academia está perdendo os espaços científicos, de divulgação, né, educativos, é uma perda gigantesca, assim, né, e pessoalmente eu ainda estou nesse processo de digerir o que aconteceu, porque não era alguma coisa que estava sendo previsto, foi um acidente lamentável, assim, muito pesado e drástico, assim, foi bem intenso esse acidente que aconteceu. E, Pedro, como você pode contar para a gente da reação dele e da reação sua, né, ao ver uma criança se encantar com algo que viu no engenho, né? Na verdade, a gente ainda já pode ver isso hoje, né? Porque, por exemplo, a gente brinca que a nossa Mona Lisa é o gerador de Van de Graaff, que foi construído por ele, então é um dos experimentos mais procurados do museu, né? A gente tenta até desvincular um pouco para o público saber que não é só isso que a gente tem no museu, mas assim, não minimizando isso, mas só para mostrar o quanto que é o de resultado que isso traz, né? Que é muito procurado. Claro, tem a máquina de fazer raio, né? A máquina de Windsurst, que foi também construída por ele, enfim, vários outros, né? Então, esse resultado a gente conseguiria ver hoje. Se a gente passar ali no espaço positivo, a gente já vê a reação, né? Para não ficar uma coisa no passado. Então, eu digo assim, ainda está meio que vivo isso, né? Então, eu fico muito fascinado porque eu sou da área da licenciatura, né? Então estudei física com propósitos educativos, e aí ter esse carinho, ver o conteúdo de física sendo trabalhado de uma maneira mais interativa, né? Não tirando a questão educacional, né? Mas assim, mostrando com outro olhar as possibilidades de encantar e mostrar que física também pode ser encantadora, né? Principalmente para crianças que talvez já tenham um discurso que escuta de mais velha, que física é um conteúdo muito difícil e precisa ter um estudo, claro que precisa ter um estudo aprofundado, mas assim, a gente pode trabalhar também de uma maneira mais leve. Então, para a criança, é encantador ter esses equipamentos desenvolvidos pelo Aníbal, e eu acho que ele fazia com muito carinho, ele fazia com esse propósito mesmo, né? Ele chegou a fazer conteúdos para a escola também, para utilizar em laboratório escolar, né? Justamente para agregar e facilitar esse ensino, né? Então, para mim, é muito fascinante, né? E realmente é muito encantador. Imagino que para ele seja também, acho que é o resultado de vida, assim. Ele fazia com muito carinho, pensava muito bem nos projetos, para que tivesse o melhor resultado possível e se encantar ao ver uma criança, não só a criança, a gente está focando na criança, mas assim, na verdade todo o público, né? De ver aquela interação com aquele experimento ou com os experimentos de física, mostrar aquele resultado que a gente quebra um pouco essa ideia de que
física é só para quem está na academia científica, é aquela coisa de um gênio, né? É tirar esse misticismo da ideia de ter um gênio para poder estudar ou interagir com o conteúdo de física, né? E aí eu passei a ter um contato muito mais próximo com o Aníbal e conviver com ele, né? Primeiro porque a instalação dos equipamentos, que eram equipamentos, alguns pequenos e alguns grandes, que precisaram ser chumbados, fez com que ele ficasse alguns dias fazendo essa instalação, né? E nesses alguns dias o convívio era muito intenso, né? Ao nascer do sol ao pôr do sol e às vezes além. E aí você vê a essência do Aníbal, né? Era o sujeito que, enquanto estava fazendo a instalação, ele ficava encantado com a própria arte e transmitia esse encantamento a todo mundo. Isso era uma coisa incrível, né? Era como pegar um fenômeno que muitas das vezes é simples, né, num experimento, e transformar aquilo em algo incrível. Né? O Lucas estava falando aí do submarinozinho, é uma garrafa PET com um bonequinho, um tubinho de caneta, e como é que ele transformava aquilo em algo maravilhoso, né? que era feito com material que iria para o lixo às vezes, né, Lucas? E transformar isso em algo incrível. E o Aníbal tinha essa paixão, e ele transmitia essa paixão, né, para todo mundo. Então, eu acho que o grande legado do Aníbal está na arte que ele trouxe para o Brasil, né? Foi um dos pioneiros em juntar esses fenômenos das ciências com essa beleza plástica e o encantamento. E eu ouso dizer que não há quem tenha conhecido o Aníbal e quem não tenha se encantado com ele. Não tem nem o que pensar, né? O legado que meu pai deixou é para ter orgulho demais, assim, um orgulho gigantesco que eu tenho de tudo que ele fez. Poderia ter sido mais, mas eu não gosto de pensar nisso. Eu prefiro pensar no tanto que ele conseguiu realizar, que é muito mais porra, que muita gente. Sobre o legado também é muito bonito de ver. Eu já sabia, eu convivia muito com meu pai, eu sei quanto ele é querido, eu sei a quantidade de pessoas que ele impactou, mas é sempre bom a gente ter essa confirmação, né? A gente poder presenciar e constatar. Então, seja no velório, seja. Teve um post do Museu Catavento, em homenagem a ele, que tem coisas muito legais, assim, porque os comentários são lindos. Então, não são de pessoas que eu conheço, que eu já sabia, que eu já conhecia a história, que eu já sabia como meu pai tinha impactado. São de pessoas que talvez nem meu pai soubesse que ele tinha impactado da forma que ele impactou. Então, e legal, assim, bonito que tem uns comentários que mostra como ele impactou não só na área dele, né? Claro, muito na área de educação científica, mas tem um comentário falando sobre a carreira de atriz e, se eu não me engano, diretora de teatro, de uma das moças comentou lá no post do Museu Catavento, porque ele foi em uma das escolas que ele deu aula também, diretor de teatro, e dava nota extra para quem participasse da turma de teatro. Então, até nisso, assim, sabe? Não só nas pessoas que ele incentivou a fazer mestrado, não só as crianças que ele conseguiu tocar e despertar o prazer de aprender, o encanto pelo mundo da ciência, mas até nisso, estando no lado do teatro, ele se meteu um pouco. E sobre a continuidade, bom, continuidade já está tendo em todo canto, assim, em todos os museus que ele deixou, em todas as pessoas que trabalharam e foram impactadas por ele, o pessoal do Brinca Ciência, eu adorei encontrar esse pessoal, porque era um projeto lindo e é gostoso de ver como essas pessoas estão dando continuidade àquele trabalho também, né? Cada um do seu jeito, uns viraram professores, outros são influenciadores, então cada um da sua maneira, mas que seguem dando continuidade à obra do meu pai. E eu vou ter que aprender ainda, né? É tudo muito recente, eu preciso descobrir como é que vai ser, né? Como é que
como é que a gente vai tocar, mas eu não tenho dúvida que eu, de algum modo, eu vou continuar com o sonho do meu pai, com o que ele amava fazer, e eu amava também. Eu cresci lá dentro. Agora é mais fácil de perceber isso, né? Como eu passei quase todos os momentos da minha vida lá com ele. Não, aqui tem uma frase, Luca, tá vendo? Outro dia alguém me lembrou a frase que eu acho uma maravilha. Há mais estrelas no universo do que grãos de areia. Para mim isso é decisivo. Estrelas no universo. Estrela. Quer dizer, você tem a possibilidade de mundos e mundos e mundos e mundos e mundos. A probabilidade é muito grande de haver coisas extraordinárias. Como o que se passou de trás para cá foi extraordinário. Quer dizer, a eleger foi extraordinária. Sim, sim. Não é? Até a locomotiva, o homem andava na velocidade máxima do cavalo, depois do avião. E aí você discute, vai haver transplante material daqui para lá? Não sei. Não sei, quer dizer, a evolução aí é uma coisa. Então, quem viver, verá.